Salve, 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 meu querido e minha querida! Tudo bem com vocês? Professor Adriano na área, 8º ano, língua portuguesa. E como você bem sabe, nós não estamos sozinhos aqui. Olha quem tá aqui, olha quem tá aqui, ó. Opa! Natan! Belezinha, Natan? Como é que você tá, meu caro? Então, eu e o Natan, nós vamos seguir juntos aqui com vocês nessa aula nossa, né? Então, que nós vamos conversar aqui um pouco mais sobre os conteúdos da língua portuguesa do 8º ano. Já está com o seu caderno na mão aí? Já está com sua caneta, com seu lápis, sua borrachinha? Vamos lá, hein, pessoal? Vai pegar lá enquanto isso, que dá tempo aqui nesse meio tempo que eu vou falar com vocês aqui sobre os objetivos nossos. Falando de objetivos, vamos ler então quais são os nossos objetivos hoje. O que vai falar hoje então? Identificar e avaliar teses, opiniões, posicionamentos explícitos e implícitos, argumentos e contra-argumentos em textos argumentativos do campo, carta de leitor, comentário, artigo de opinião, resenha crítica, para posicionar-se frente à questão controversa de forma sustentada. Em outras palavras, nós vamos trabalhar então com a discussão de textos de opinião, mais especificamente com a reportagem, como a opinião aparece na reportagem, vamos observar os elementos estruturais desse gênero. Falando em opinião, em comportamento, olha só, pare e pense aqui. Qual que é a sua escolha normalmente? É claro, não é agora. A minha escolha agora está fazendo tal coisa, né? A tua escolha agora é assistir minha aula aí, né? Estamos juntos aqui, né, Natan? Vai deixar a gente sozinho aqui? Não pode, né, Natan? Então, veja, quando te pergunta qual a sua escolha, todo ser humano, ele faz escolhas na vida. Nós estamos a todo momento fazendo nossas escolhas. A escolha da roupa que eu vou vestir, daquilo que eu vou me alimentar naquele dia, qual o caminho que eu vou fazer para ir para a escola. Então nós temos uma série de situações que eu posso e nós podemos escolher. Mas vamos pensar o seguinte, em relação à televisão, à TV, aquilo que você assiste, será que tudo que você assiste, tudo que você recebe ali é realmente uma escolha sua? Será que nos intervalos comerciais, o que aparece ali, você tem opções, se consegue escolher alguma coisa nesse sentido? E lá, quando está assistindo a seu vídeo na rede social, será que nós temos uma escolha efetivamente? Vamos conversar então, vamos ver lá. Vamos iniciar aqui então a nossa leitura, a nossa aula pela leitura desse texto, um texto que fala sobre a publicidade infantil. Você sabia que a publicidade infantil no Brasil, ela é proibida? A publicidade voltada ao público, às crianças, não é permitida. Porque a criança, vamos ver aqui durante a aula, as crianças acabam sendo mais suscetíveis ao que está à sua volta, ao que está imposto para ela muitas das vezes. Por isso que eu comecei perguntando, e a sua escolha, qual é? Então vamos observar lá, leiam comigo, acompanhem. Publicidade infantil. Entenda o debate e saiba como a questão é regulamentada. Adriana Franzin e Leandro Melito, repórteres da Agência Brasil, Brasília. Então aqui nós temos uma reportagem, vocês observaram ali que nós temos o título e já há os dois autores dessa reportagem que tem ali, tanto a Adriana como o Leandro. E é de uma agência. O que significa Agência Brasil? Agências são escritórios que fazem matérias e divulgam para os demais meios de comunicação. Então essas pessoas, esses grupos que eles produzem essas reportagens, divulgam. Daí qualquer grupo de comunicação compra ali e pode reproduzir nos seus veículos, lá no seu jornal, no seu site. Então essa aqui é da Agência Brasil. Vamos observar a leitura então. Joaquim tomava sempre o mesmo iogurte pela manhã. Um dia viu na televisão um produto com a imagem de um personagem que ele gostava muito. Queria aquele. Quando viu a embalagem do lanche habitual servido pela mãe, desatou num choro. A sequência de meia hora de birra da criança de 3 anos fez a mãe entender o peso da interferência da TV na vida familiar.
A televisão influencia de forma quase definitiva na escolha da criança por mexer com uma camada mais profunda de seus desejos e ter um impacto real na vida dos pequenos, constata a professora de inglês Isabela Batista, de 26 anos, mãe de Joaquim. O caso não é exceção. 80% das decisões de compra das famílias são influenciadas por crianças, segundo um estudo da TNS InterScience, de 2003. Em geral, os pequenos pedem produtos alimentícios, 92%, seguidos por brinquedos, 86%, e roupas, 57%. Biscoito, bolachas, refrigerantes, salgadinhos de pacote, achocolatados, balas e chocolates são os mais requisitados. Uma escolha que é induzida principalmente pela televisão, 73% aponta o estudo. Paramos um pouco aqui, vamos pensar agora comigo aqui. Então, vocês observaram que a minha fala anterior, que eu disse que a publicidade dirigida a esse público infantil, ela é proibida no Brasil. A gente já vai ver como que funciona, que órgão que faz essa proibição, se está na lei, não está. Mas partindo dessa ideia que eu falei, aqui você pode perceber mais ou menos como funciona. Veja que o menino, a criança ali faz birra para conseguir alguma coisa. Minha mãe dele fala que realmente a publicidade ela influencia muito nas decisões da família, de compra da família. E vocês podem observar nessa pesquisa, voltando aqui, nós temos aqui da TNS InterScience de 2003, mostrando como que a publicidade infantil e como a criança, melhor dizendo, não a publicidade, mas como a criança influencia nos hábitos de compra da família. Então, nesses hábitos de compra, você vai ter aqui a grande maioria, 92%, são influenciados em relação aos produtos alimentícios. Olha só os dados, 86% nas roupas, 57%, aliás, de roupas, 57%. Vejam quantos itens são influenciados nesse sentido. E a escolha ela é induzida pela televisão. Então, onde que aparece? Se a publicidade muitas das vezes é proibida, no caso ela é proibida, onde que ocorre isso? Vamos continuar lendo aqui. A obesidade infantil relacionada à propaganda atinge crianças no mundo inteiro e já levou a Organização Mundial da Saúde, OMS, a apontar a necessidade da regulação da publicidade de alimentos. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, é contrário a qualquer propaganda dirigida às crianças. O IDEC entende que toda publicidade que tem o público infantil como interlocutor desrespeita o princípio da identificação, pois a criança não tem condições de analisar criticamente o interesse mercadológico que existe por trás da informação direcionada a ela, aponta o Instituto. Por ser hipervulnerável às práticas de marketing, esse público merece especial proteção, considera a advogada do IDEC, Mariana Ferraz, em texto vinculado na página do Instituto. Então vocês leram aqui comigo um trecho de uma reportagem que aborda a publicidade infantil. Nós vimos que nessa reportagem há uma pesquisa de um instituto, 2003, mas há uma pesquisa, há uma metodologia para coletar esses dados, e a reportagem finaliza com a fala do IDEC, do Instituto de Defesa do Consumidor, falando que ele se coloca completamente contrário a qualquer publicidade, porque as crianças, elas são hipervulneráveis, hipervulneráveis a essas práticas. O que significa ser uma pessoa hipervulnerável? Que é facilmente atingida pelo que está à sua volta. Então a propaganda manipula muito facilmente uma criança. Entenderam? Estão acompanhando? Estão? Belezinha. Agora eu quero ver se estão acompanhando mesmo, porque nós vamos fazer uma atividade, isso mesmo, acompanhe ali. Na sua opinião, a publicidade dirigida à criança traz problemas a elas? Justifique sua resposta. Então a nossa reportagem, que nós estamos lendo, fala sobre isso. Eu já trouxe outros dados para vocês, conversei com vocês. Agora eu quero saber o que você pensa. Isso, e você? Vamos observar o seu ponto de vista, o seu raciocínio, a sua crítica?
Você acha, então, que a publicidade dirigida às crianças traz problemas? Justifique sua resposta. Vai escrevendo aí, eu fico aqui e já volto, hein? Vai lá! E aí, meu querido, minha querida, já corrigiu? Aliás, corrigiu não, já respondeu? Vamos corrigir juntos aqui? Vamos ver se a sua resposta está próxima à minha? Por que eu vou dizer que a sua resposta está próxima à minha? Porque é uma resposta pessoal, não é? Eu estou perguntando o seu ponto de vista lá, se você considera que a publicidade prejudica ou não. Eu vou escrever a minha aqui. Vejam lá se está parecido aí ou não. Vamos corrigir, então. Segundo o IDEC, a criança não tem condições de analisar criticamente uma peça publicitária. Partindo desse ponto de vista, a publicidade dirigida às crianças pode trazer problemas. Então, meus queridos e minhas queridas, essa é uma sugestão que eu estou trazendo a vocês. Você pode ter falado diferente, pode escrever que não vejo problema nenhum do que em relação à publicidade. Mas dizer que não há problema ou dizer que tem problemas, não basta. Você precisa fazer o quê? Justificar. Então você tem que trazer um argumento que sustente a sua tese. Então você precisa ter essa argumentação. É importante, sempre que você vai escrever, nunca responda simplesmente sim, não, gostei, não gostei. Justifique. Por quê? Desenvolva a sua argumentação, desenvolva o seu raciocínio. Belezinha? Eu sei que você faz isso já, e se não faz, começa a fazer a partir de agora. Vamos lá então dar continuidade?
A reportagem pode conter descrição e narração, um relato. Tem o intuito de informar ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião dos leitores. Daí sua função social muito importante de formadora de opinião. A linguagem utilizada é formal e objetiva, mas mais dinâmica que a notícia. Então aqui a reportagem, está vendo as características de reportagem de maneira geral. Ela tem que ter uma linguagem mais formal, ela é objetiva, só que ela é um pouco mais dinâmica que a notícia. A notícia ela é muito objetiva, ela é mais rápida. A reportagem ela se aprofunda, você viu o que nós tínhamos ali, você perceberam, imagine ser percebido, que a pesquisa, foi desenvolvido pesquisas, trouxe falas da mãe, trouxe falas do IDEC. Tudo isso é importante para que você consiga compreender como que funciona uma reportagem. A reportagem, apesar de ser do gênero jornalístico da mesma maneira que a notícia, mas ela tem características próprias dela. Beleza, né? Mas isso eu sei que você está tranquilinho, está indo de boa. Já que está tão tranquilo, de boa, vamos lá, olha aqui agora, né? Vamos ver os elementos da reportagem, porque daqui a pouquinho você vai produzir a sua própria. Isso mesmo, vamos produzir a própria reportagem nossa. Então a gente vai analisar, ler retomar alguns elementos, para a partir dessa retomada a gente fazer a proposta de produção para vocês. Vamos observar então lá? Então os elementos da reportagem. Manchete é o título principal que nós temos no texto. É ele que vai trazer o nome daquele texto que nós estamos lendo naquele momento. Observe aqui então, empresas são denunciadas por publicidade infantil no YouTube. Aqui nós temos o título, a manchete principal, a principal informação que nós temos em relação à reportagem. E ela aparece normalmente numa letra maior, numa fonte diferente, tudo isso funciona juntinho ali. Próximo elemento da reportagem. A linha fina ou subtítulo vem logo abaixo do título, ou logo abaixo da manchete. Essa linha fina, esse subtítulo, ela tem por objetivo de trazer uma informação a mais que não estava no título. Então, uma informação a mais. Então, ela vai usar letras menores, que é do título. Muitas das vezes ela está em itálico. Tem que aparecer diferente. Uma letra diferente do corpo do texto e diferente do título, para entender que ali é realmente o subtítulo. Vejam só, os vídeos começam com crianças empolgadas diante de uma caixa de presente. São crianças que têm canais no portal YouTube, abrindo e mostrando presentes enviados por fabricantes de brinquedos, roupas, mochilas e outros produtos. Essa aqui é a linha fina dessa outra manchete, da manchete anterior ali. Seguindo lá, agora nós vamos falar do corpo do texto. No corpo do texto, é ali que fica toda a característica dele, toda a informação referente à notícia, ou melhor, a reportagem. Professor, você está confundindo notícia com reportagem? Vai lá fazer uma aula com o senhor Adriano que ele te ensina. Sou eu? Mas vamos lá, voltando aqui. Notícia e reportagem são coisas distintas. Estamos falando sobre a reportagem especificamente. Então, o desenvolvimento do texto que aparece na reportagem é ali que vai ter os dados de pesquisas, as entrevistas, vai aparecer um gráfico, pode aparecer dentro do desenvolvimento imagens que fazem parte também da reportagem. Acompanhe aqui o trecho da reportagem anterior ali. A cena que se repete em dezenas de canais desses chamados youtubers mirins, é um ponto de discórdia entre as empresas de advogados e poder público. De um lado estão uma ONG e um órgão de defesa do consumidor. E segue, não vou ler tudo aqui, mas ele segue desenvolvendo o texto. Por isso que é importante o corpo do texto. Agora, meus queridos e minhas queridas, a gente vai pensar um pouquinho nesse sentido que nós falamos aqui. Vamos começar a colocar mais um pouquinho a mão na massa. Após as leituras, reflexões e discussões que desenvolvemos até aqui, você está apto a escrever uma reportagem sobre publicidade comercial e infância. Veja que nós já debatemos muito sobre as questões da publicidade infantil, sobre as questões da infância.
E eu tenho certeza que você consegue desenvolver a sua agora. Você pesquisar, buscar dados, observar a sua volta, quem sabe na sua própria casa, buscar essas informações, coletar informações para o seu texto. Acompanhe aqui comigo então. Ao escrever sua reportagem, não esqueça de selecionar uma temática a ser desenvolvida. Nós já temos a nossa temática. A temática a ser desenvolvida aqui está aqui no slide anterior lá. Uma reportagem sobre publicidade comercial e infância. Trazer os argumentos de autoridade, a fala de especialistas ou autoridades no assunto da temática e também a fala de pessoas não especializadas, mas diretamente envolvidas como pais, mães, crianças, professor, professora, entre outros. Criar um título ou manchete atrativa e respeitar o formato da reportagem. Tudo isso aqui que está vendo são estruturas que já acabamos de observar. Você já tem esse conhecimento de longo período. Então, o seu texto, a sua produção textual aqui, tem que levar em consideração todos os aspectos da reportagem que nós vimos até agora. Não esqueça lá, o título é muito importante, é chamativo, é ele que vai prender a atenção da pessoa. Mas o título aparece por primeiro na reportagem. Será que a primeira coisa que eu escrevo é o título? Não. Não é porque ele aparece em primeiro que ele vai ser o primeiro a ser escrito. Ele não é o primeiro a ser escrito. Na verdade, o título é a última coisa a escrever. Porque você vai escrever seu texto, vai desenvolver a temática e depois vai olhar, um título que chame atenção. Qual seria? Publicidade? Não. Propaganda? Não. E daí você vai pensar o seu título que vai organizar, que chame a atenção do outro. Daquela pessoa que está passando, bateu o olho e falou, opa, olha que interessante, deve ser legal isso aqui. E você daí fazer essa pessoa adquirir o material, ler o seu texto. Não esqueça também de fazer um subtítulo ou a gravatinha, a linha fina, que vai desenvolver um pouco mais a informação da manchete. Desenvolva o seu texto trazendo esses argumentos de autoridade, busque dados, informações que você pode agregar ao texto. Se você tiver a oportunidade, quem sabe até uma foto, uma imagem, pode ser da internet ou você mesmo pode tirar uma foto e adicionar no seu texto. Imaginou que legal que fica? Sabe que a imagem, o gráfico, ele sempre auxilia na compreensão textual que está sendo trabalhada ali. Bom, você já ouviu falar na Redação Paraná? Então, a Redação Paraná é uma plataforma que nós temos aqui no Paraná, em que há várias redações ali que você pode acessar e escrever uma redação. Procurar. O seu professor vai propor atividades para você. Então, o professor propõe atividades, você vai lá na plataforma, acessa, e você vai trabalhar, acessar com o @escola, como sempre. Então lá você vai selecionar a opção atividade escolar, você vai clicar em tema, vai aparecer lá o tema que está sendo solicitado, publicidade comercial e os prejuízos para a infância e adolescência. Você vai entrar nessa plataforma, vai escrever, e sabe que coisa legal? A própria plataforma vai corrigir todos os seus eventuais erros de ortografia. Daí o professor vai verificar se é a característica da reportagem, se tem tudo do solicitado aqui na nossa aula. É isso aí. Então não esqueça, acessem. Fora esse, tem vários outros temas e ali é muito legal, porque você vai poder treinar a sua escrita, porque é muito importante aliar leitura e escrita para que você consiga desenvolver muito bem o seu senso crítico, as suas habilidades na área da língua portuguesa. Então, nesta aula, meus queridos e minhas queridas, nós discutimos as influências prejudiciais e consequências negativas da publicidade direcionada a cooptar crianças e criar necessidades infantis de consumo. Pensamos também, a partir dessas discussões, a produção de uma reportagem sobre a publicidade comercial e a infância.
Eu, como sempre, eu estou adorando estar aqui com vocês, né? É muito legal. É claro que eu também sei, não sou eu tenho certeza que o Natan aqui também está curtindo, né, Natan? De boa, né? É legal estar aqui. Então, meus queridos, eu espero que nos encontremos em outro momento. Eu fico por aqui, vocês ficam por aí e tchau, tchau!